Conversar com o Felipe Killing. Donald Trump disse que Israel aceitou os termos para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, mas não conhecemos esses termos ainda, ou conhecemos, Killing. Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. A gente não conhece os pormenores, viu? Mas, ao que tudo indica, seria um cessar-fogo de 60 dias, a libertação dos reféns, vivos e mortos, né? São cerca de 50, e a estimativa é que 20 estejam ainda vivos, a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, e aí de forma muito mais contundente, porque o que a gente vê agora são pingos num mar de destruição e de fome, além do compromisso de que haja negociações sérias para um fim total do que acontece na faixa de Gaza. O Hamas se pronunciou, disse que está aberto a um cessar-fogo desde que receba garantias do fim do massacre e também a retirada total das tropas israelenses da faixa de Gaza. E essa tem sido justamente a bola dividida durante todos esses meses de negociações, e muitas vezes as negociações falharam, emperraram. A gente teve 2 acordos de cessar-fogo, né? Um ainda no começo desse massacre, em que houve a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos, mais entrada de ajuda humanitária, e um outro no começo desse ano, que seria em 3 fases. A primeira fase foi respeitada, mas a segunda nem entrou em vigor. Resta saber se dessa vez as negociações de fato vão avançar. E a gente já escutou também algumas vezes Israel falando, olha, aceitamos uma proposta de cessar-fogo. Aí o Hamas afirma, mas para a gente essa proposta é inaceitável. E o Hamas já fez isso também. Estamos aqui aceitando uma proposta de cessar-fogo. Aí Israel olha a proposta e fala, olha, para a gente isso é inaceitável. Então, resta saber se a gente vai ter agora algum avanço significativo. O Benjamin Netanyahu ele vai ser recebido por Donald Trump na Casa Branca na semana que vem. Eles vão falar sobre o que aconteceu com o Irã, mas também falar sobre o que acontece hoje na faixa de Gaza. E Donald Trump tem muitos interesses políticos em resolver essa situação. Ele havia prometido, inclusive, na campanha que iria resolver essa crise no Oriente Médio. E tem também um elemento político, né, que é muito importante quando a gente fala de um possível acordo de cessar-fogo. O Benjamin Netanyahu tem uma base do governo que dá sustentação, que é formada por radicais, que quer continuar com o massacre na faixa de Gaza. E sem essa base, ele perde a maioria do parlamento e não consegue governar. Então, se ele entender que pode convocar eleições ou se manter no poder apesar desse cessar-fogo, aí sim é vantajoso para ele, ele coloca um fim. E existem também acordos de Abraão, né? O Donald Trump já tinha feito isso no primeiro mandato, que a melhora do relacionamento de países do Oriente Médio com Israel, inclusive um acordo diplomático estava muito próximo de acontecer entre a Arábia Saudita e Israel antes do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, um ataque horrível, e a partir daí as negociações não avançaram. Então talvez esse seja um outro elemento que também possa ajudar aí num acordo de cessar-fogo. Uma das partes vai ter que ceder, mas ao que tudo indica, Israel está disposto, o Hamas diz que também, só precisa realmente resolver essa questão que não é simples de Israel aceitar, colocar um fim total no massacre, retirar as tropas da faixa de Gaza, e muitos soldados também reconhecem que não tem mais o que fazer lá em Gaza, porque Gaza já está tudo destruído. Chega a ser irônico, né? Não há mais o que ser feito aqui, porque não há mais o que destruir. Killing, bom trabalho para você, até amanhã. Valeu, até.